Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Vamos fazer uma revisão de alguns tópicos do primeiro bimestre de Matemática 1. Essa revisão é dividida em duas partes e nessa parte 1 temos conjuntos, conjuntos numéricos, intervalos, operações com conjuntos e um probleminha envolvendo conjuntos, tá bom? Na teoria de conjuntos, que a gente viu um pouquinho, três noções são aceitas sem precisar defini-las. São noções primitivas. Conjunto, o próprio conjunto, elemento e relação de pertinência entre elemento e conjunto. Então, conjunto, de acordo com a linguagem comum mesmo, sem precisar definir formalmente, representa uma coleção de objetos, ou uma classe, ou um sistema, ou uma reunião de objetos. Esses objetos são os elementos, tá bom? A representação do conjunto se dá de três formas, que são por extensão ou tabular, por diagrama, por propriedade. Aqui eu já coloquei um exemplo. Um conjunto é indicado por uma letra maiúscula e um elemento por uma letra minúscula. Vamos lembrar de uma vez? A gente diz que A pertence a A. Isso significa que A é um elemento de A, do conjunto A, tá bom? Então aqui, quando a gente usa uma barrinha e um elemento e logo em seguida a propriedade que caracteriza esse elemento, a gente está dizendo que a gente está representando por propriedade esse conjunto. Então aqui já tem a primeira representação por propriedade, vamos colocar as demais por extensão e por diagrama. Por extensão, eu vou chamar esse conjunto aqui de A, então. O conjunto A, na forma tabular ou por extensão, vai ser x tal que x é divisor positivo de 20. 1, 2, 4 divide 20, 5 divide 20, 10 divide 20 e 20 divide 20. Pronto, é um exemplo de um conjunto. É um exemplo de um conjunto. Então aqui, por diagrama, a gente só colocar os elementos numa bolinha fechada. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Beleza? Esse diagrama é conhecido como diagrama de Venn. Conjunto vazio é aquele que não possui elementos, a gente representa por esse símbolo ou assim, né? Aqui está um exemplo de um conjunto que é vazio. X, tal que x é diferente de x. Todo elemento é igual a ele mesmo. Nenhum elemento é diferente dele mesmo. Portanto, não existe elemento que seja diferente dele mesmo. Isso aqui, então, é o conjunto vazio. Então, aqui é só uma representação de um conjunto vazio. Conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. Então, aqui, ó, x tal que 2x mais 3 é igual a 4. Que elemento é esse? 2x mais 3 é igual a 4. Resolve a equação. 4 menos 3, 2x igual a 1, x igual a meio. Então, esse conjunto que está escrito na forma por propriedade, representado por propriedade, é o conjunto unitário meio. Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo de conjunto vazio, aqui a gente tem um exemplo de conjunto unitário. Relação de pertinência é aquela relação entre elemento e conjunto, tá bom? Então, a gente diz, por exemplo, que 2 pertence a A. Aqui tem um conjunto que é o conjunto A, 2, 4 e 10. 2 pertence a A. 4 pertence a A e 10 pertence a A. Então, a gente está dizendo que 10 é elemento de A. Dizer que 10 é elemento de A é dizer que ele pertence. E a gente representa pelo símbolo usando esse Ezinho aqui. Agora, um exemplo qualquer de um elemento que não pertence a A, 5 não pertence a A, a gente coloca o tracinho aqui e a gente diz que não pertence. Beleza? Relação de inclusão, relação de pertinência é uma relação de elemento para conjunto. Relação de inclusão é relação de conjunto para conjunto. Mas antes disso a gente tem que lembrar aqui que é um subconjunto de um conjunto. Então, dado um conjunto A aqui, 1, 2, 7, 9, subconjunto de A é um conjunto formado a partir do conjunto A, vou chamar de B, por exemplo, onde todo elemento de B é elemento de A. Logo, a gente diz que B está contido em A. Ou B faz parte de A. Ou B é parte de A. Então, exemplo, o conjunto B igual a conjunto formado pelo 7. Então, B está contido em A. Ou se o B fosse 1 e 2, então B está contido em A. Então, subconjunto representa uma parte daquele conjunto, que é para ser subconjunto de um outro conjunto, todo elemento do primeiro conjunto aqui
tem que ser elemento do segundo. E a relação de inclusão é uma relação entre dois conjuntos, tá bom? Então, por exemplo, conjunto A aqui, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. A gente pode dizer que um outro conjunto B é igual a menos 3 e menos 2. B está contido em A. Porque B faz parte de A. Beleza? Operações com conjuntos. Temos união, interseção e diferença. Vamos ver aqui na prática. Aqui, ó. Lembrando que a união a gente representa por esse símbolo aqui. A interseção é o símbolo U virado de cabeça para baixo. E a diferença é o sinal de menos. Então, a união entre dois conjuntos, a união pega tudo, beleza? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B ou a ambos. Por isso que se pega tudo. Então, a união com B vai ser o quê? 1, 5, 7, 8 e 4. 5 já coloquei. 8 já coloquei. 3 não tem aqui, então eu coloco. 2 e 6. Então, tá vendo? A união pega tudo. E a interseção? A interseção que é comum, né? O que é comum é o 5 e o 8. Então, 5 e 8. E a diferença? Aí pode ser A menos B ou B menos A. A diferença entre dois conjuntos, A e B, é tudo que tem no primeiro e que não tem no segundo. Então, vamos lá. Ó. Tudo que está em A que não está em B. Marca a interseção entre os dois e exclui a interseção. É isso que está querendo dizer. Então, vai ficar 1, 7 e 4. Só isso. E B menos A? Tudo que está em B que não está em A. É retirar de B a interseção entre A e B, né? É isso que eu quis dizer. Então, ou tudo que está em B que não está em A. Tudo que está em B que não está em A é o 3, 2 e o 6. Ou seja, retira a interseção. 3, 2 e o 6. Beleza? Complementar. Complementar é o seguinte. De um conjunto em relação ao outro. A gente representa assim, ó, complementar de B em relação a A. É a diferença entre A e B quando B está contido em A. Vamos notar aqui que B está contido em A. Ó, 10 pertence a B e 10 pertence a A. 13 pertence a B, 13 pertence a A. 8 pertence a B, 13 e 8 pertence a A. Aqui a gente notou que B está contido em A. Então a diferença A menos B é dita complementar de B em relação a A. É como se fosse assim, ó, conjunto A está aqui, conjunto B aqui, B está contido em A. Essa região aqui representa o complementar de B em relação a A. É tudo que falta em B para o B se tornar o A. Então vamos lá. Complementar de B em relação a A. Tudo que falta em B para o B se tornar o A. Então vamos marcar aqui, ó. O 10 está no B, o 13 está no B, o 8 está no B. O que falta em B para o B se tornar o conjunto A? 1 e 25, né? 1 e 25. Agora, número de elementos da união. Às vezes a gente precisa usar essa fórmula aqui, ó. Número de elementos da união vai ser sempre o número de elementos de A. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção de A com B. Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Vamos mudar de cor. Quantos elementos tem o conjunto A? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elementos tem o conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5 também? 1, 2, 3, 4, 5. Não tem problema. Qual é a quantidade de elementos da N? Número de elementos da interseção de A com B? 2, né? 5 e 8, ó. 2. E qual é a quantidade de elementos da união, então? Ou a gente faz a união, ou a gente só usa a fórmula aqui, ó. O número de elementos da união é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção. Então vamos lá. 5 mais 5 menos 2. Ó, 5 elementos aqui, 5 elementos aqui, menos 2. Então vai dar 10 menos 2. Vai dar 8. Vamos conferir aqui, ó. A união está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tranquilo? Lembrando que essa região aqui do meio representa a interseção. O conjunto todo A é esse diagrama aqui, essa bola. Aqui são os elementos que pertencem somente a A. Aqui pertence a ambos. Aqui pertence só a A. Então, nesse caso aqui, vamos lá. Nesse caso aqui, a interseção são os números 5 e 8. Quais são os que pertencem apenas ao A? Porque 5 e 8 pertencem a ambos, né? Quais são os que pertencem somente a A? 1, 7 e 4. Eu estou falando isso para a gente lembrar que lá na frente, quando a gente vai resolver um probleminha, quando a gente for resolver um probleminha envolvendo conjuntos, a gente tem que lembrar que essa região representa os elementos que pertencem somente ao conjunto, ou apenas, ou só. Então aqui, quais são os elementos que pertencem só a B? 3, 2 e 6, né? 3, 2 e 6. A união pega tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? 8 elementos aqui. Beleza? E aqui representa nenhum dos elementos de A e B. De A ou B. Que pertencem a A ou a B. Continuando, conjuntos numéricos, vamos lá. Os naturais é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4. Os inteiros são os naturais acrescentando os negativos. Os racionais são todas as frações, positivos e negativos e o zero. E os reais, eu esqueci dos irracionais, né? Tem os irracionais, que são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Os racionais podem ser escritos na forma de fração. E os irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Exemplo, raiz de 2, raiz de 3. A gente não consegue escrever esse número na forma de fração. O π, beleza? E os reais é a união dos racionais com os irracionais. Tranquilo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tá. Bom, os números racionais, que são os que podem ser escritos na forma de fração, eles podem ser escritos na forma decimal exata. Aliás, eles podem ser um decimal exato ou uma dízima periódica. Quando a gente divide o numerador pelo denominador, pode acontecer esses dois casos. Vou dar um exemplo aqui. 2 quintos. 2 dividido por 5, dá 0, acrescenta um 0, 4. 5 vezes 4, 20 para 20, tá. Então 2 quintos é a mesma coisa que 0,40 ou 0,4. Agora, um outro exemplo é 20 terços. Dividindo 20 por 3, teremos 3 vezes 6, 18 para 22,0. 3 vezes 6, 18 para 22. Acrescenta um 0 aqui, continua a conta. 3 vezes 18 para 22, então é uma dízima periódica. Portanto, sempre um número racional, que é uma fração positiva ou negativa, o zero também, né? Uma fração. Se eu quiser escrever o zero como fração, é só colocar qualquer denominador aqui embaixo. 0 dividido por 10, 0 dividido por menos 20. Estou conseguindo escrever como fração? Então é racional. Esses números a gente não consegue escrever como fração, por isso que ele é irracional. Beleza? Então, quando a gente divide um numerador pelo denominador, ou numerador pelo denominador, poderemos ter dois casos, decimal exato ou uma dízima periódica. E pessoal, uma dica para saber se uma fração já vai representar uma dízima periódica é observar o denominador. Se no denominador tivermos um número, desde que a fração seja uma fração irredutível, tá bom? Se no denominador o número possui fatores diferentes de 2 ou 5, então essa fração representará uma dízima periódica. Note que 6 aqui é igual a 2 vezes 3. Possui
fator diferente de 2 ou 5. Então, é uma dízima periódica. Beleza? Então, todo número, toda fração irredutível que possuir no denominador algum fator diferente de 2 ou 5 será uma dízima periódica. Se não possuir fator diferente de 2 ou 5, ou seja, só possuir fator 2 ou 5, ou ambos, aí vai ser um decimal exato. E para a gente determinar uma dízima periódica, a fração que gera a dízima periódica, a gente pode usar esse esquema aqui. Ó. Então aqui a gente tem uma dízima periódica composta por uma parte inteira, o anteperíodo, que é o que vem antes do período, entre a parte inteira e o período aqui, que é o 15, que tem duas casas. Então, a fração que gera essa dízima vai ser representada da seguinte maneira. A gente pega um número que vai da parte inteira até o período. Então, a gente forma um número composto pela parte inteira, pelo anteperíodo e período, então 3.215, menos um número que vai da parte inteira até o anteperíodo, então primeiro da parte inteira até o período, 3.215, menos um número formado pela parte inteira e o anteperíodo, 32, dividido por um número formado por noves e zeros. A quantidade de noves é de acordo com o número de casas do período. Se o período tem duas casas, que é o caso aqui, então por isso que apareceram dois noves. E se o anteperíodo, que é o 2, nesse caso tem uma casa, então vai ser um zero. Se tivesse duas casas, dois zeros. Então a quantidade de zeros é de acordo com o número de casas do anteperíodo. Beleza? Mais um exemplo. 52,76333. Então, qual é a fração que gera essa dízima? Ela vem desse esquema aqui. Ó. Então vai ficar, vocês vão escrever o número até o período. 5, 2, 7, 6 e 3. Menos, vamos escrever o número que vai da parte inteira, 52, até o anteperíodo. 5, 2, 5, 2, 7, meio. Dividido por um número formado por noves e zeros. A quantidade de noves depende da quantidade de casas do período. O período aqui é 3. Uma casa, 9. E o anteperíodo é 76. Duas casas, 2 zeros. Então, se vocês subtraírem, fizerem essa conta aqui, né, de subtração e dividir por 900, tem que dar esse número, beleza? Bom, agora nós vamos rever intervalos reais, que são subconjuntos de R. O conjunto dos números reais é representado por uma reta infinita, onde o zero é marcado em qualquer ponto aqui. À direita dele são os números positivos, à esquerda os números negativos. Todos os pontos da reta correspondem a um único número real. Os infinitos pontos da reta correspondem a um único número real. Beleza? Então os reais preenchem essa reta todinha, não fica nenhuma lacuna. Os naturais, é claro, os inteiros, os racionais e os irracionais, quando colocados aqui, deixam lacunas. Agora, a união dos racionais com os irracionais vai formar o conjunto dos números reais. Cada ponto da reta representa um número real e todos os pontos, todos os números preenchem a reta toda. Então temos o intervalo aberto, que é aquele em que não incluímos os extremos do intervalo. Então são todos os números reais que ficam entre A e B, não incluindo A nem B. Fechado, aí a gente inclui o A e o B. Semiaberto pode ser a esquerda ou a direita, eu vou botar aqui a esquerda. É só para lembrar. Então, semiaberto está em A. Então, semiaberto à esquerda. Semiaberto à direita seria em B. Então, não inclui o A, mas inclui B. Infinito pode ser
infinito para a direita. Então, todos os números que são maiores do que A, então aberto no A, pode ser infinito para a esquerda. São todos os números que são menores do que B, por exemplo. Pode ser incluindo B também, se quiser fechar o B. É só para relembrar, tá bom? E a gente representa os extremos fechados, que estão fechados, que a gente incluiu eles pela bolinha fechada, utilizando o colchete para dentro. E os que estão para fora, bolinha aberta, colchete para fora. Tá bom? Aqui, ó, colchete para dentro, bolinha fechada. Então, nesse exemplo aqui, ó, represente o intervalo que vai de menos 4 até 2. Então, aqui vai ficar menos 4. E aqui, 2. Então, esse aqui é o intervalo A. Que a gente pode representar assim também, ó. X pertence a R, tal que x vai de menos 4 até 2, incluindo 4 e 2. E aí a gente coloca um igual nos símbolos de menor aqui, nesses símbolos aqui de menor aqui, para indicar que a gente inclui os extremos. Tá bom? E o intervalo B é o intervalo que vai... o B é x pertence a R, tal que x está entre menos 4 e 5. Aberto no menos 4 e aberto no 5, então a gente não coloca o igual, tá bom? Para finalizar, então, vamos fazer esse exercício aqui. Ó. Num levantamento entre 100 estudantes sobre estudo de idiomas, foram obtidos os seguintes resultados. 41 estudam inglês, número de elementos que estudam inglês. 41. 29 estudam francês. 26 estudam espanhol. 15 estudam inglês e francês. E é interseção, quando aparecer ou é união, tá bom? E é interseção. E ou é união. Então, inglês e francês são 15. Então, a gente vai colocar a interseção aqui, ó. Número de elementos que estudam inglês, interseção com francês. 15. 8 estudam francês e espanhol. Então, francês e espanhol. 8. Interseção. 19 estudam inglês e espanhol. Então, inglês e espanhol. 19. 5 estudam os 3 idiomas. Então, inglês, interseção. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Inglês, interseção com francês e espanhol. Quantos? 3. Pergunta, quantos não estudam nenhum desses idiomas? A gente vai fazer um diagrama então, com os 3 conjuntos. Conjunto espanhol, vou botar espanhol aqui. Aqui eu vou botar francês. E aqui eu vou botar inglês, claro. Então a gente começa aqui pela interseção dos 3. Então vamos lá. Vou usar uma outra cor aqui, azul. Então a interseção dos 3, ó. 3. Então 3 estudam as 3 matérias. Bom, 19 estudam inglês e espanhol. Essa região aqui representa inglês e espanhol. Ó, inglês e espanhol. 3 já estudam inglês e espanhol. Ó. Quem estuda inglês, espanhol e francês, estuda inglês e espanhol. Quantos estudam só inglês e espanhol? 19 estudam inglês e espanhol. 19 menos 3, 16. Essa região representa os que estudam só inglês e espanhol. Beleza? E assim a gente vai fazendo, completando essas regiões. Então, quantos estudam francês e espanhol? 8. Francês e espanhol é aqui.
Já tem 3 que estudam inglês, francês e espanhol. Quem estuda inglês, francês e espanhol, estuda francês e espanhol, porque está nessa região. Quem estuda só francês e espanhol, ou apenas, ou somente, 8 menos 3, 5. E assim a gente vai fazer para o próximo. Inglês e francês. Essa região aqui representa os que estudam inglês e francês. Quem estuda inglês, francês e espanhol estuda inglês e francês. Quantos, então, que estudam só inglês e francês? 15 menos 3, 12. E aqui vai representar os que estudam só inglês, e aqui só francês, e aqui só espanhol. Então vamos por 26 aqui. 26 menos 16 vai dar 10. 10 menos 3 vai dar 7. 7 menos 5 vai dar 2. Vamos conferir 26, 16. 16 mais 8, 24. 26 menos 24, 2. Agora a gente vai usar esse número aqui, que são os que estudam francês. Esse estuda francês, esse estuda francês, esse estuda francês. Quantos estudam só francês? Então a gente tem que descontar 29 menos essa soma aqui. 12 com 3 dá 15, 15 com 5 dá 20, aqui então vai dar 9. 41 estudam inglês. Então, quantos estudam inglês já aqui? Já colocamos quantos até agora? 16 com 3, 19. 19 com 12 vai dar 31, né? 41 menos 31 vai dar 10. Quantos são os estudantes? 100. Então, nessa região aqui vai representar os que não estudam nenhum desses idiomas. Então, o total é 100. Então, agora a gente tem que somar todos esses valores aqui, que representam a união de I com F com E. A união pega tudo, lembra? Bom, em inglês são 41. Então, só nessa região vermelha aqui, que representa os que estudam inglês, são 41. Então, é só essa soma aqui vai dar 41. Então, mais 9, 50. Mais 5, 55. Mais 2, 57. 100 menos 57. Vai dar 43. Beleza? E quantos estudam apenas um desses idiomas? Apenas um. Apenas um é aqui, ó. 10 estudam apenas inglês. 9 estudam apenas francês. 2 estudam apenas espanhol. Então, letra A está respondido. 43. Letra B, tem que fazer essa soma aqui, ó. 10 mais 2 mais 9. Então, lembrem-se. Quando aparecer a palavra apenas, só ou somente, está se referindo a essas regiões aqui, tá bom? Ou, por exemplo, se perguntar quantos estudam só francês e inglês, só, aí seriam 5, entendeu? Porque 3 estudam francês, inglês e espanhol. Não estuda só francês e inglês. Só francês e inglês seria 5. Mas eles querem apenas um. Então, aqui é apenas um. Aqui, aqui e aqui. Por isso que a gente soma aqui. 10 mais 2, 12, mais 9 vai dar 21. Beleza? Então, a primeira parte tá aí, galera. Então, encerramos a primeira parte da revisão do primeiro bimestre, beleza? Até a segunda parte. Bons estudos para vocês. Um abraço.